Este vídeo eu gostaria de fazer com 3 propostas: comentar sobre o livro negro do comunismo, o Holodomor, e fazer uma vídeo-resposta ao canal da Laura Sabino, que ela fez um vídeo também falando do Holodomor, tá? E do livro negro do comunismo. Bom, o livro negro do comunismo, Laura ela já começa desqualificando o livro, desqualificando os autores, que eles supostamente não são autores sérios. Mas se você for olhar a bibliografia desses autores, vê que todos eles são intelectuais, autores franceses, o livro foi escrito em 97, mas o Stefan Couture em especial, ele é catedrático da Universidade de Paris, tá? Ele inclusive é uma das principais referências sobre a história do Partido Comunista Francês e sobre o comunismo em língua francesa, Então, ou seja, nós não estamos falando de um professor de 40 e poucos anos que passou em um concurso de uma universidade federal só porque é amigo de outros professores de Universidade Federal Brasileira, Estamos falando de um acadêmico muito sério, de um acadêmico com muito peso, E ele, inclusive, com essa equipe de intelectuais franceses, escreveu esse livro. E o que é interessante é que, no longo do livro, você vê que os próprios autores, eles discordam, tá? E como vocês podem ver, o livro está um pouco gasto, tá? O que significa que eu não peguei esse livro aqui na biblioteca da minha universidade. Esse livro é meu, eu, inclusive, já li ele mais de uma vez, inclusive utilizo ele como consulta, tá? E esse livro aqui, ele é parte de um trabalho que vai terminar nesse outro livro aqui, que é o Cortar o Mal pela Raiz, tá? O Cortar o Mal pela Raiz, ele vai ser uma continuação desse trabalho e ele vai estar mais focado no leste europeu. O livro, o livro negro do comunismo, ele conta apenas parte de uma verdade. Por quê? Porque ele vai falar não da história do comunismo em sua totalidade, mas de um período específico, que vai ser de 1917 a 1989, que vai ser quando você vai ter a invasão do Afeganistão pela União Soviética. E o que é interessante aqui é que ele fala na prática da violência dos estados comunistas, não do comunismo em si, porque se nós pegarmos o comunismo como movimento cultural, ele vai existir antes da União Soviética, muito antes, tá? E ele vai continuar existindo depois da União Soviética. Para aqueles que têm interesse em estudar a história do comunismo, não da violência dos estados comunistas, que é o que o livro faz, talvez História Criminal do Comunismo seria um título mais interessante, a meu ver. Eu recomendo a vocês esse livro aqui, chamado The Red Flag, History of Communism, David Priestland. O livro ele fala de episódios de violência do comunismo anteriores, tá? À Revolução Russa, como o caso da Comuna de Paris, Como ele fala também dos movimentos revolucionários de uma forma geral, acaba falando um pouco também da Revolução Francesa. Mas esse livro aqui ele é interessante para aqueles que desejam ter uma noção da história do comunismo de uma forma mais lato, tá? Agora, voltando à questão mencionada pela Laura Sabino, tá? Ela diz o seguinte, que no 8º capítulo desse livro, os autores falam do Holodomor. Não, na verdade, eles não falam do Holodomor. O que, inclusive, faz com que eu me pergunte se ela realmente leu esse livro, o que aparentemente não aconteceu. O capítulo que ela se refere. Porque o capítulo se chama A Grande Fome de 1931 a 1936. 33, perdão. Pega esse período, mas eles, às vezes, acabam excedendo um pouco mais, para contextualizar todo... E ele não fala apenas da Ucrânia, isso que é interessante, ele fala da fome em toda a União Soviética nesse período, Inclusive, ele apresenta dados aqui sobre o Cazaquistão, sobre o Cáucaso, tá? Sobre a Bielorrússia e assim por diante. E o grande debate em relação a isso aqui é se o Holodomor ele foi, se essa fome ela foi intencional ou não, tá? Agora, a intencionalidade não muda o fato de que ela tenha acontecido. Tá? De que você tenha, nesse período, milhões de pessoas que morreram de fome na União Soviética. E o principal vetor dessa política vai ser o confisco de alimentos. Tá? O que vai acontecer? O Estado soviético ele vai exigir cotas, tá? De produção de trigo para os camponeses, tá? E essas cotas elas vão ser simplesmente apropriadas, vai ser uma estatização de grãos. E que, ao reduzir o incentivo, o que vai acontecer é que a própria produção de alimentos ela vai começar a declinar, tá? Ela vai começar a declinar e vai colocar em xeque as metas de produção do Estado soviético.
fazer isso, o governo ele vai acusar esses camponeses de sabotadores e vai impor um conjunto de medidas repressivas em relação a esses camponeses, tá? E ela diz o seguinte, ela diz que a principal fonte desse conteúdo, desse episódio na Ucrânia, foram embaixadores da Itália fascista no momento, né? Mas ela inclusive desqualifica pelo simples fato de serem embaixadores de um regime fascista. Ora, mas o documento, por ter sido produzido, não é invalidado por si só por ter sido produzido por um regime fascista, né? O fato de ter sido produzido por um regime fascista não significa necessariamente que o documento não seja verdadeiro, tá? E digo mais, ele não é o único documento sobre o que aconteceu na Ucrânia naquele período, tá? Então eu gostaria de ler para vocês, tá? Uma parte aqui bem interessante que vai acontecer, tá? Que com a estatização de grãos, a queda no confisco de alimentos, o Estado soviético ele vai passar a perseguir, tá, esses camponeses e confiscar, utilizar a força muitas vezes para confiscar esses alimentos para abater as suas metas, o que vai causar uma crise generalizada de fome. Vou ler aqui, ó, página 194. A campanha de coleta de 1932 começou muito lentamente. Desde que se começou a nova ceifa, os caucasianos, né, que eram os moradores dos Cáucasos, das fazendas coletivas, se esforçavam para esconder, ou ainda para, entre aspas, roubar durante a noite parte da colheita. Constituía-se um verdadeiro fronte de resistência passiva, fortalecido pelos acordos tácitos e recíprocos que iam, com frequência, dos caucasianos aos chefes da guarda, do chefe da guarda ao contador, do contador ao diretor do Cáucaso, ele próprio representante removido, ele próprio recentemente promovido, do diretor ao secretário-geral do partido. Para, abre aspas, tomar os cereais, fecha aspas, as autoridades centrais tiveram de enviar, abre aspas, tropas de choque, recrutadas nas cidades entre os consumals e os comunistas, né? Os consumals, abreviação da União Comunista Leninista da Juventude, organização de massa soviética encarregada de formar a juventude segundo o espírito comunista. Compreendia aproximadamente 35 milhões de pessoas, jovens entre 14 e 28 anos. Sobre esses episódios, tem uma outra fonte, além dos relatos diplomáticos desses italianos, foi desse senhor aqui, né? Que é o Viktor Kravchenko, tá? Esse livro aqui que eu tenho se chama Escolhi a Liberdade, ele é de 1948, tá? Inclusive ele tem exatamente a idade da minha avó, diga-se de passagem. E Viktor Kravchenko, que é um dissidente, um alto funcionário do regime, que inclusive quando ele desertou, ele gerou um grande problema diplomático na época. Ele participou desses consumos na Ucrânia, tá? Na juventude dele. Eu gostaria de ler aqui com vocês algumas passagens dessa coletivização. Capítulo 6, tá? O livro se chama Escolhi a Liberdade, da editora à Noite, versão de 1948, tá? Capítulo 8, Terror nas aldeias. Esta chegou muito cedo do que esperava. Através do escritório do partido no Instituto, recebemos instruções para que apresentássemos no Comitê Regional. Assunto: mobilização do destacamento do partido para operações nas aldeias. No grande do salão da conferência, reuníamos aproximadamente 80 rapazes, alguns dos quais eu conhecia no decorrer daqueles últimos anos, em diferentes atividades no partido. O ambiente era de tensas expectativas. Íamos ser enviados às zonas agrícolas para auxiliar a recolher o trigo e apressar a fase final da colheita. Na realidade, porém, sentíamos e agíamos como se fôssemos
mergulhar no mais acesso de uma luta sangrenta. O camarada Yatayevich, membro do Comitê Central do Partido, pronunciou uma breve alocução, a qual não fez senão agravar a nossa ansiedade. A despeito de tudo, esperávamos ainda ouvir alguns discursos técnicos sobre agricultura e economia rural. Em vez disso, recebemos instruções severas para a campanha sem transigência. Camaradas, falou, vamos mandá-los aos campos por 4 ou 6 semanas. A zona de Dniepetrovsk está em atraso, do partido e do camarada Stalin. Recebemos ordens de ter a coletivização completa no fim da primavera. E aqui estamos no verão, com tarefa para terminar. As unidades locais precisam de uma amostra de atividades bolchivista, e para isso os estamos enviando. Terão de desempenhar suas funções dentro dos mais rigorosos noções e responsabilidades do partido, sem qualquer concessões aos falsos humanitarismos burgueses, agindo como verdadeiros bolcheviques, dignos do camarada Stalin. O agente Kulak tem de ser esmagado impiedosamente, ou eles ou nós, tal como na guerra. É preciso destruir todo a custo o último e decrépito resquício do capitalismo rural. Em segundo lugar, camaradas, é absolutamente imprescindível cumprir o plano de produção do governo. Os kulaks e mesmo alguns lavradores mais pobres estão retendo o trigo, sabotando a política do governo. E as autoridades locais parecem agir com alguma complacência. Vossa missão é conseguir o trigo a qualquer custo, onde quer que o tenha escondido, nos fornos, abaixo das camas, em adegas ou mesmo abaixo do solo. Através de vocês, as brigadas do partido, as aldeias ficarão conhecendo o significado da autoridade bolchevique. Vocês encontrarão o trigo a qualquer preço. Não tenham receio de recorrer a medidas extremas. O partido apoiará todos os vossos atos. O camarada Stalin exige tudo de vós. Trata-se de uma luta de vida ou morte. É melhor fazermos demais do que não fazermos o bastante. Vossa terceira tarefa consiste em completar completar a debulhação do trigo, consertar ferramentas, arados, tratores e demais materiais. A luta de classe nas aldeias é das mais violentas. Não há ocasião para falsas suscetibilidades ou tolos sentimentalismos. Sabemos que os agentes kulaks estão agindo sob disfarces, introduzindo-se nas fazendas, onde matam o gado, prendem e sabotam o trabalho. Nós lhes pedimos vigilância, decisão e intransigência. Estou certo de que saberão corresponder à confiança depositada pelo partido e às injunções de nosso venerado líder. As palavras finais, que escorriam uma ameaça velada, foram abafadas por aplausos submissos. Ou seja, isso aí é um testemunho da violência empreendida do Estado para a coleta de alimentos, tá? Em outras partes do vídeo, a senhora Sabino, ela comenta que foram causadas por questões climáticas, o que não é uma verdade. A fome de 1911, quer dizer, 1931 a 1933, ela não afetou apenas a Europa, mas outras regiões da União Soviética, tá? E o que é mais interessante, deixa eu ver onde é que eu parei, né? Mas ela diz que isso foi causada graças à baixa produtividade da agricultura soviética na década de 30, o que é uma falácia. Por quê? Porque se você ler um livro, um calhamaço desse tamanho, chamado A Produção o Capitalismo na Rússia, né, que foi escrito pelo próprio Lenin, esse livro ele aponta que a Rússia foi o país que mais cresceu na Europa na segunda metade do século XX, algo que você pode ler também
e um livro que foi mais recente, escrito pelo Marc Ferrot, se não me engano foi na década de 80, uma biografia que ele fez do Nicolau II, tá? Em que ele mostra que, diferente daquele clichê de que a Rússia era uma região atrasada, de que, na verdade, a Rússia ela havia se modernizado bastante nesse período, e ela não era muito diferente de outras monarquias que havia na Europa nesse período, como a monarquia da Alemanha e também da Áustria-Hungria, que eram monarquias bastante aristocráticas, centralizadoras, né? No entanto, outros czares, eles haviam já promovido um amplo processo de modernização, tá? De modernização da produção na Rússia, tá? Agora, dando continuidade sobre a falácia de que era uma produção de baixa produtividade e questões climáticas haviam causado a fome nesse período, né? Grande quantidade de máquinas e instrumentos agrícolas outrora cuidados com o amor dos seus proprietários particulares espalhavam-se agora em desertos pelos terrenos, sujos, enferrujados e quase inutilizáveis. Vacas e cavalos esqueléticos, cobertos de toda uma crosta de esterco, vagavam às soltas, enquanto bandos de galinhas e patos alinhavam-se entre os montes de espinhos. Penetramos na cocheira, onde os cavalos, metidos na lama até os joelhos, iam aos jornais, segundo a curiosa expressão de que os camponeses empregavam quando faltava alimento no coche para os animais. Também as vacas não estavam em melhores condições. Aquela cena chocou-me. Era algo tão estranho aos hábitos dos lavradores ucranianos, olha só. Então, ou seja, não era uma coisa comum, tá? Não era as fomes na região da Ucrânia, diferente do que a senhora Laura Sabino disse, não eram comuns, né? Então, você teve sim dentro do Estado Soviético nessa questão. O grande debate em relação ao Holodomor, se ele foi intencional ou não foi intencional, né? Se bem que a tese de que foi intencional, ela não deve ser descartada. Por quê? Porque em regimes totalitários, muitas vezes a fome, a instabilidade, ela não é necessariamente ruim, tá? Muitas vezes o regime ele fica mais forte com essas medidas, né? Basta você ver na própria Venezuela aqui do lado, né? Então você tem uma população que está cada vez mais miserável, mas um regime que está cada vez mais forte, tá? Capítulo 9, uma colheita no inferno. Os primeiros dividendos da coletivização foram a fome e a morte, embora a imprensa não deixasse transparecer a menor eco da tragédia. A fome que agraçava a Rússia Meridional e a Ásia Central era matéria de conhecimento geral. Nós continuávamos a denunciar com rumores antissoviéticos aquilo que no íntimo conhecíamos como fatos inegáveis. A despeito do rigor das medidas tomadas pela polícia para isolar as vítimas em aldeias de origem, levas de camponeses famintos espalhavam-se pelas cidades vizinhas. Ou seja, a fome no campo, devido à coletivização da terra e da estatização dos grãos, ela fez com que diversos camponeses fossem às cidades, camponeses que eram presos nas cidades e mandados de volta, né? Porque você tinha na União Soviética nessa época o sistema de passaportes que foi implementado para impedir que esses camponeses deixassem o interior, né? Jean Petronsky foi uma delas. A maioria desses infelizes deixavam-se cair nas proximidades das estações ferroviárias e ali ficavam, indiferentes e apáticos, sem força nem mesmo para esmolar. As crianças eram pouco mais do que pequenos esqueletos, como ventres inchados. Outrora costumavam os fazendeiros enviar toda espécie de gênero de alimentos aos parentes e amigos residentes nas cidades. Hoje os papéis se invertem, embora nossas próprias rações fossem tão parcas e incertas que poucos ousavam repartir o que lhes cabia. Com aquela época de fome coincidiu a triunfal encarregamento de primeira colheita em 4 anos, e a imprensa em festa alargava nossas realizações. Entretanto, a propaganda
ensurdecedora. No entanto, a propaganda ensurdecedora não logrou abafar de todos os gemidos dos moribundos. Aos ouvidos de alguns de nós, aquele falso otimismo soava mais macabro do que a própria tragédia. Ou seja, o próprio Kravchenko reconhece a construção da União Soviética em tentar, em todo momento, negar essa tragédia causada pela coletivização da Terra. E outra coisa, o que é interessante é que a coletivização, tá? A coletivização, ela não foi restrita à Ucrânia, ou seja, como próprios autores aqui não utilizaram a terminologia do Holodomor, tá? Agora, página... aqui, página 133, né? Já agora, eu não tinha mais dúvidas sobre o caminho a seguir. Não é aqui, né? Em determinada porta, batemos sem obter resposta. Depois de bater pela segunda vez, empurramos-a suavemente e, através do seu corredor estreito, chegamos à única peça da casa. Meus olhos, de início atraídos pela luz de um ícone na parede, desceram depois até uma cama onde estavam esticado o corpo de uma mulher de meia idade, as mãos cruzadas ao peito sobre a blusa ucraniana, bordada e engomada de frescos. Aos pés da cama, uma velha e duas crianças aproximadamente da mesma idade, que choravam mensamente e repetiam em tom monótono e plangento: mamãezinha querida, fecha aspas. Correndo os olhos em torno, deparei o corpo inchado, inerte, de um homem estendido sobre a coberta de forno inútil. O horror daquele quadro residia menos no cadáver sobre a cama do que nas condições dos vivos que testemunhavam a cena. As pernas da velha estavam entumecidas, além de qualquer medida. O homem e as crianças haviam indubitavelmente alcançado os últimos estágios da inanição. Repetia-se rapidamente, envergonhosamente, as minhas pressas. Na casa vizinha encontramos um homem de cerca de 40 anos, sentado em um banco, a consertar um sapato. Tinha o rosto inchado. Ao seu lado, um menino de aspecto asseado, reduzido ao pouco mais do que um esqueleto. Tinha um livro entre as mãos e uma mulher extremamente magra atarefava-se no fogão. Que está cozinhando? Abre aspas. Que está cozinhando, Natalka? Perguntou Shadai, o companheiro dele, né, do Viktor Kravchenko. Você bem sabe, respondeu a mulher em um tom de voz, respondeu a mulher em sua voz havia uma fúria assassina. Shadai fez-me um sinal e retiramo-nos. Por que razão ficou tão zangada? Perguntei uma vez. Porque, na verdade, tenho vergonha de dizer-lhe, Viktor Kravchenko. Está cozinhando esterco de animais com algumas ervas. Meu primeiro impulso foi voltar a casa e impedir aquilo. Mas Shadai me deteve. Não vá, peço-lhe. Você não conhece o ponto de miséria alimentar que chegou a essa gente. São capazes de matá-los se tentar tirar a vasilha. Depois de visitar cerca de uma dúzia de casas, cedi aos rogos de Shadai para que cessasse a inspeção. É o mesmo por toda parte. Agora você já sabe o bastante, disse ele. Aqui, página 136. O entreposto de manteiga ficava a algumas distâncias da aldeia. O gerente, um comunista amável, de ar profundamente infeliz, fez-me percorrer o estabelecimento. Em uma das dependências, a manteiga estava sendo cortada em barras e enroladas em papel que trazia expresso
os dizeres Soviet Union Butter Export. Bem, sei que a gente no campo está morrendo às mínguas, disse o gerente. Tenho horrores de pensar que esta manteiga se destina ao uso de forasteiros bem nutridos. No entanto, diga-me, que posso fazer? Não posso senão seguir instruções. Ainda assim estou a tarefa em considerável atraso e na certa serei punido. Os camponeses estão famintos, não entregam todo o leite. As vacas não produzem devido à falta de forragem. Né? Viajando de volta para a aldeia, sentia a cólera ferver em meu cérebro. Exportar manteigas de uma terra onde se morria de inanição. Em imaginação, eu me representava em Londres, em Berlim, em Paris, criaturas comendo manteiga marcada com etiqueta soviética. Podia mesmo ouvir seus comentários. Isto, amigo, é uma prova do socialismo aplicado, olha só. O país deve estar rico para poder exportar manteiga. Atravessava os campos e não ouvia a menor eco de canções ucranianas que me eram tão caras. Aquelas criaturas já não sabiam cantar, apenas chegavam aos ouvidos os gemidos dos moribundos e o estalar dos beiços de estrangeiros deliciando-se com nossa manteiga. Naquela noite, revelou-me uma cena, revelando-me na cama sem dormir. Eu pensava na nossa classe de privilegiados que se criara na aldeia, nos funcionários do partido e dos sovietes que recebiam leite, manteiga e gêneros alimentícios, enquanto a roda deles o povo morria de fome. Era dolorosa constatar quanto se tinham deixado corroer as horrendas e privilegiadas aqueles homens que ainda há poucos anos atrás eram eles próprios simples camponeses e hoje se arvoram em uma casta favorecida, vivendo em um mundo à parte, amparando-se mutuamente contra a comunidade. Olha só. Voltando ao livro negro, né, tem uma parte bem interessante que gostaria de ler aqui com vocês. Ela fala exatamente, né, sobre a fome não só na Ucrânia, mas também em toda a União Soviética. Tá? Será preciso ver nessa fome, como fazem atualmente alguns publicitários e historiadores ucranianos, um genocídio ao povo ucraniano? É inegável que os camponeses ucranianos foram as vítimas da fome de 1932 e 1933 e que esse assalto foi produzido desde 1929 por várias ofensivas contra a inteligência ucraniana, os intelectuais, acusada inicialmente de desvios nacionalistas e depois, a partir de 1932, contra uma parte considerável dos comunistas ucranianos. Sem contestação, pode-se, retomando a expressão de Andrei Sakharov, falar da ucranofobia de Stalin? Todavia, é também importante notar que, proporcionalmente, a expressão através da fome, a repressão através da fome atingiu da mesma maneira os cossacos da Cuba e do Rio Don e do Cazaquistão. Nesta mesma república, desde 1930, a coletivização e a sedentarização forçada dos nômades tiveram consequências desastrosas. 80% dos rebanhos foram dizimados em 2 anos. Privados dos seus bens, entregue à fome, 2 milhões de cossacos emigraram, cerca de 500 mil para a Ásia Central e 1,5 milhão para a China. De fato, em várias regiões, como na Ucrânia, os países cossacos e mesmo em alguns distritos da região de Terras Negras, a fome apareceu nos últimos
Episódios do confronto, iniciado em 1918 e 1922, entre o Estado bolchevique e o campesinato. Constatamos, com efeito, uma notável coincidência entre as zonas da forte resistência às requisições de 1918 e 1921 e a coletivização de 1929 e 1930 e as zonas atingidas pela fome. Das 14 mil rebeliões e revoltas camponesas recenseadas pelo GRU, pelo Departamento de Inteligência Militar da União Soviética, em 1933, mais de 85 ocorreram em regiões punidas com a fome de 1932 a 1933. São as regiões agrícolas mais ricas e mais densamente, mais dinâmicas, essas que tiveram, ao mesmo tempo, mais para dar ao Estado e mais a perder com o sistema de extorsão da produção agrícola implantada no final da coletivização forçada, que foram as mais afetadas pela grande fome de 1932 a 1933. É isso aí. Agora, por último, mas não menos importante, eu pergunto a vocês se não seria apropriado nós utilizarmos o termo negacionista, tanto para a senhora Laura Sabino, como para todos aqueles historiadores que negam a responsabilidade da União Soviética e do governo soviético sobre a fome de 1931 e 1932, como muito bem reconhece o Viktor Kravchenko, uma fonte primária sobre tudo isso que aconteceu. E, inclusive, seja o Holodomor algo pensado ou não, o que poucas pessoas falam é que parte significativa da comunidade internacional reconhece o Holodomor como um genocídio, como a Andorra, a Argentina, a Austrália, o Canadá, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Eslováquia, os Estados Unidos, a Hungria, a Itália, o México, a Polônia, o Vaticano e a própria Ucrânia, evidentemente. E ela termina o vídeo, Laura Sabino, dizendo que uma verdade dita muitas vezes, uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Frase essa que foi atribuída ao Goebbels, mas na verdade a primeira pessoa que empregou esta frase foi o Félix Dzerzhinsky, tá? Félix Dzerzhinsky, que foi o criador da Tcheka, tá? O criador da polícia do serviço secreto soviético. Ele disse exatamente isso, que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. E sobre a suposta inimizade entre esses dois agentes, eu gostaria de ler para vocês, tá? Uma passagem aqui nesse livro, tá? Do português José Manuel Diogo, que é a História das Agências Secretas, em que ele comenta aqui a íntima relação que havia entre a Alemanha nazista e a União Soviética antes da guerra, entre esses dois polos, Página 83. Logo em dezembro de 1939, 3 escassos meses após a invasão nazista da Polônia, comitiva dos serviços secretos do Partido Nazista e do NKVD, que é o Serviço Secreto da União Soviética, reuniram-se em Zakopane, na Polônia, para organizarem a criação, a semelhante da União Monarquista da Rússia, forjando no tempo de Félix Dzerzhinsky, um grupo de falsos resistentes nacionalistas. Olha só. O Pacto de Não Agressão Germano-Soviética, assinado meses antes entre Molotov e Ribbentrop, era, na realidade, um pacto de colaboração. E o expoente desse último, sem dúvida, os esforços conjuntos de Heinrich Himmler e Beria, tendo o NKVD e o Gestapo acordado em troca não apenas informações, mas prisioneiros, entregando Beria aos serviços secretos nazistas milhares de pessoas, inclusive centenas de judeus russos. Olha só, tal era a confiança do NKVD na Gestapo, que Beria e Stalin negligenciaram informações dos agentes do próprio NKVD. Sobre a iminente invasão da União Soviética por Adolf Hitler, pelo bigodudo, olha só. E agora, gostaria de mencionar para vocês uma excelente obra sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Por um historiador aqui, que é um historiador progressista, Anthony Beaver, tá? Em que ele também testemunha aqui na página 63 a íntima relação entre a União Soviética e a
Alemanha, né, do Bigodudo, antes da guerra de 1941 entre esses dois países, né. Bigodudo, né, que eu não posso falar o nome, que havia ajudado a... deixa eu ver aqui. Aqui, tá. Recentemente havia enviado saudações... Não, deixa eu começar de novo, tá? Isso aqui tá confuso, né? Hitler, que havia ajudado a paixão pelo cinema durante a guerra, também desistiu do Natal. Durante o período festivo, fez uma série de visitas surpresas amplamente divulgadas à unidade da Wehrmacht, né, que era a Marinha, e a SS, inclusive o regimento da Großdeutschland, né, as bases e as matérias de artilharia antiaérea da Luftwaffe e também de uma certa divisão aqui da SS, que desencadeava uma campanha assassina na Ucrânia. Nas vésperas do Ano Novo, ele fez um pronunciamento à nação pela rádio, proclamando a nova ordem da Europa. Disse: só devemos falar em paz quando ganharmos a guerra. O mundo judeu-capitalista não sobreviverá ao século XX. E havia recentemente enviado saudações pelo 70º aniversário de Stalin, em uma mensagem que também fazia as melhores votos pelo futuro próspero dos povos da amiga União Soviética. Stalin respondeu que a amizade entre os povos da Alemanha e da União Soviética, cimentada com sangue, tem tudo para ser firme e duradoura. Ou seja, parafraseando, né, Félix Dzerzhinsky, uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade, como a suposta inimizade entre a Alemanha nazista e a União Soviética, né, antes da guerra germano-soviética de 1941. Obrigado pela atenção e até a próxima.